vamos falar de beleza e ordem. Que diferença faz na nossa vida? E nesta parte 1, a minha intenção seria, primeiro, mostrar como o tema da beleza e da ordem está presente em praticamente todos os ramos da filosofia. Aliás, o meu apreço pela estética filosófica vem precisamente deste fato. A estética ela tem aspectos metafísicos, aspectos antropológicos, aspectos éticos, aspectos ligados à teoria do conhecimento, nem se fala antropologia filosófica. Então é como se fosse assim, um ponto de entroncamento entre diversos ramos da filosofia, e por isso é uma disciplina tão rica. E por isso mesmo é uma disciplina situada mais ao final do curso. Depois que a gente já passeia pelos diversos ramos da filosofia, a gente, enfim, chega à ética filosófica. Também não é, perdão, a estética filosófica. Também não é demais ressaltar que é um tema presente nos sistemas dos grandes filósofos, talvez dos maiores filósofos, começando por Platão, que dedica o Fedro, o Banquete, o livro 10 da República, especificamente, a questões ligadas à estética e à arte, Aristóteles, que tem a sua retórica e a sua poética, que faz uma verdadeira teoria da arte, Depois Santo Agostinho, tem obras também dedicadas à música, e toda a sua obra é, digamos, um convite à descoberta da beleza transcendental, Santo Tomás de Aquino tem insights importantes nessa área. Kant coloca a sua crítica da faculdade de julgar como grande fecho do seu sistema filosófico. Hegel tem um curso de estética filosófica que é um tratado também. Heidegger tem uma obra específica sobre a arte, Nietzsche, a origem da tragédia e da música, ou seja, é um tema presente também na obra dos grandes filósofos antigos, clássicos e contemporâneos. Portanto, a gente já percebe assim o quanto é rica essa temática. E ela é rica não só porque ela é especulativa, teórica, abstrata, mas é porque ela é incrivelmente prática. A gente precisa de beleza na nossa vida, a gente precisa de ordem na nossa vida. Isso tem a ver com a nossa conduta, com os nossos valores, responde a algo que está, talvez, presente nos nossos anseios mais íntimos e mais últimos. Então, a gente aqui, nessa primeira parte, é um pouquinho mais assim abrangente, talvez teórica, e depois a gente desce a detalhes super práticos na parte 2. Então, vamos olhar um pouquinho aqui os ramos da filosofia. Isso é uma, digamos, uma divisão meio que pessoal, Para mim me ajuda a compreender, a filosofia no seu todo, pensando no departamento de filosofia do ser, filosofia do conhecimento, filosofia do homem e história da filosofia. E na Academia Atlântico, eu acho que uma das grandes, digamos assim, qualidades que o curso tem é justamente organizar um pouco todas essas áreas de uma maneira gradual e sistemática. Então, a gente tem a introdução à filosofia, a filosofia da natureza e a metafísica, que na academia integra 3 disciplinas, metafísica 1, 2 e 3. Filosofia do conhecimento, a teoria do conhecimento, a filosofia da ciência, a lógica tradicional, a lógica contemporânea, está, digamos, mais relacionado a esse âmbito. Filosofia do homem, onde a gente situa a antropologia filosófica, a ética, a estética, a filosofia política, filosofia e ciências sociais e também a filosofia da religião. E, finalmente, a história da filosofia, no qual nós vamos vendo, de uma maneira cronologicamente situada, os grandes nomes, os grandes pensadores, cada um deles com a sua aportação, com a sua contribuição, com a sua visão pessoal acerca de todos esses outros âmbitos da filosofia. Alguns com interesses mais específicos, outros com interesses muito amplos, que são os grandes sistematizadores do pensamento filosófico.
E também algo que a academia tem, que me parece um diferencial muito significativo, é que ao longo de todo o curso a gente vai tendo leituras filosóficas selecionadas. Isso nos permite, de fato, alcançar um conhecimento mais sistematizado, né, e diretamente conectado com os textos dos grandes autores. Claro que é sempre uma primeira aproximação, é uma graduação, uma abertura do pensamento. Depois haverá aqueles que vão se especializar em algum tema, ou que terão vocação acadêmica, ou que terão mais interesse na relação entre um desses temas ou âmbitos da filosofia e a sua vida profissional mais específica, enfim. Mas em todas as áreas da filosofia, de alguma maneira, está presente o tema da ordem e, consequentemente, a beleza, porque a ordem precede a beleza. Muito bem-vindo, Tiziano. Na introdução à filosofia, eu cito aqui uma frase de Santo Tomás de Aquino, que sempre me pareceu muito bonita, até porque ele não é exatamente um poeta, Santo Tomás. Mas ele diz assim: a razão pela qual o filósofo compara-se com o poeta é esta: ambos têm a ver com a admiração. E é verdade, né? Tanto o poeta quanto o filósofo têm esse, digamos assim, esse olhar, né, de admiração perante a realidade. E algo que a gente nunca deve perder. Não deixar de se admirar. E se há alguma coisa admirável, é a beleza e a ordem, né, que a gente contempla na realidade. E aqui, uma citação da Apostila de Filosofia da Natureza, do professor Renato Moraes. Começamos a aprender a contemplar o mundo filosoficamente, obtendo noções que nos ajudarão em nossa tentativa de nos aproximarmos da sabedoria. Isso também é interessante. Esse aproximar-se da realidade, esse admirar-se, não fica simplesmente em uma atitude contemplativa, teórica, distante do mundo real e da vida real. Não. Isso tem, digamos, o condão, a possibilidade, né, o poder de talvez nos levar a ter uma vida mais sábia, que é, no fundo, o que interessa. Todo o conhecimento que gere uma conduta mais sábia parece um conhecimento mais útil, e não uma mera erudição, vamos chamar assim. Há pessoas que são muito eruditas, têm uma ampla cultura em qualquer área do conhecimento, mas têm uma vida não muito inspiradora, talvez para elas mesmas e para os demais. Então, é muito bom quando existe essa conexão entre um conhecimento, se possível, mais amplo, né, que nós possamos alcançar, mas que isso, de alguma maneira, esteja conectado com a nossa vida, que isso se reflita em uma sabedoria existencial. Porque a filosofia se indaga exatamente sobre os grandes temas, o sentido último das coisas. Aqui, a sequência de Fibonacci, né, isso eu extraí diretamente da apostila de Antropologia Filosófica, mas é também uma ideia clássica, que é uma sequência matemática que a gente observa na natureza. Mas o que eu gostei foi essa ideia aqui. A importância da sequência de Fibonacci está intrinsecamente ligada à análise da natureza de uma maneira estética e funcional. Vou voltar a esse ponto. Não se trata de uma beleza meramente contemplativa, mas isso obedece a uma razão e a uma função. A beleza não é algo assim supérfluo. Ela é algo necessário, funcional e acessível. E um exemplo, o arranjo das folhas em torno do caule são formados de acordo com os números de Fibonacci. Existe aqui toda uma matemática para se chegar a essa forma. Isso permite que todas as folhas recebam raios solares uniformemente e, em caso de chuva, essa formação facilita o escoamento da água na planta. Ou seja, é lindo, maravilhoso, mas é super funcional isso daqui.
Então, para ilustrar um pouquinho mais essa ideia, e aqui a natureza mostra a consistência da realidade que é, em si mesma, independente de como a aprendemos ou entendemos. A natureza mostra a consistência da realidade. Então, para ilustrar aqui, eu trouxe um vídeo breve, são poucos minutos, que está no TED Talks, né, com um matemático. Né, e ele, sugestivamente, colocou esse título na sua apresentação: A Magia dos Números de Fibonacci. So why do we learn mathematics? Essentially for 3 reasons: calculation, application, and last, and unfortunately least in terms of the time we give it, inspiration. Mathematics is the science of patterns, and we study it to learn how to think logically, critically, and creatively. But too much of the mathematics that we learn in school is not effectively motivated. And when our students ask, why are we learning this? And they often hear that they'll need it in an upcoming math class or on a future test. But wouldn't it be great if every once in a while we did mathematics simply because it was fun or beautiful or because it excited the mind? Now, I know many people have not had the opportunity to see how this can happen, so let me give you a quick example with my favorite collection of numbers, the Fibonacci numbers. Yeah, I already have Fibonacci fans here. That's great. Now, these numbers can be appreciated in many different ways. From the standpoint of calculation, they're as easy to understand as 1 plus 1, which is 2. Then 1 plus 2 is 3, 2 plus 3 is 5, 3 plus 5 is 8, and so on. Indeed, the person we call Fibonacci was actually named Leonardo of Pisa, and these numbers appear in his book, Liber Abaci, which taught the Western world the methods of arithmetic that we use today. In terms of applications, Fibonacci numbers appear in nature surprisingly often. The number of petals on a flower is typically a Fibonacci number, or the number of spirals on a sunflower or a pineapple tends to be a Fibonacci number as well. In fact, there are many more applications of Fibonacci numbers, but what I find most inspirational about them are the beautiful number patterns they display. Let me show you one of my favorites. Suppose you like to square numbers, and frankly, who doesn't? Let's look at the squares of the first few Fibonacci numbers, okay? So 1 squared is 1, 2 squared is 4, 3 squared is 9, 5 squared is 25, and so on. All right, now, it's no surprise that when you add consecutive Fibonacci numbers, you get the next Fibonacci number, right? That's how they're created. But you wouldn't expect anything special to happen when you add the squares together. But check this out. 1 plus 1 gives us 2, and 1 plus 4 gives us 5. And 4 plus 9 is 13, 9 plus 25 is 34, and yes, the pattern continues. In fact, here's another one. Suppose you wanted to look at adding up the squares of the first few Fibonacci numbers. Let's see what we get there. So 1 plus 1 plus 4 is 6. Add 9 to that, we get 15. Add 25, we get 40. Add 64, we get 104. Now look at those numbers. Those are not Fibonacci numbers, but if you look at them closely, you'll see the Fibonacci numbers buried inside of them. Do you see it? I'll show it to you. 6 is 2 times 3, 15 is 3 times 5, 40 is 5 times 8, 2, 3, 5, 8. Who do we appreciate? Fibonacci, of course. Now, as much fun as it is to discover these patterns, it's even more satisfying to understand why they are true. Let's look at that last equation. Why should the squares of 1, 1, 2, 3, 5, and 8 add up to 8 times 13? I'll show you by drawing a simple picture. All right, we'll start with a 1 by 1 square, and next to that put another 1 by 1 square. Together they form a 1 by 2 rectangle. Beneath that, I'll put a 2 by 2 square, and next to that, a 3 by 3 square. Beneath that, a 5 by 5 square, and then an 8 by 8 square, creating one giant rectangle, right?
Now let me ask you a simple question. What is the area of the rectangle? Well, on the one hand, it's the sum of the areas of the squares inside it, right? Just as we created it. It's 1 squared plus 1 squared plus 2 squared plus 3 squared plus 5 squared plus 8 squared, right? That's the area. On the other hand, because it's a rectangle, the area is equal to its height times its base. And the height is clearly 8, and the base is 5 plus 8, which is the next Fibonacci number, 13, right? So the area is also 8 times 13. Since we've correctly calculated the area 2 different ways, they have to be the same number. And that's why the squares of 1, 1, 2, 3, 5, and 8 add up to 8 times 13. Now, if we continue this process, we'll generate rectangles of the form 13 by 21, 21 by 34, and so on. Now, check this out. If you divide 13 by 8, you get 1.625. And if you divide the larger number by the smaller number, then these ratios get closer and closer to about 1.618, known to many people as the golden ratio, a number which has fascinated mathematicians, scientists, and artists for centuries. Now, I show all this to you because, like so much of mathematics, there's a beautiful side to it that I fear does not get enough attention in our schools. We spend lots of time learning about calculation, but let's not forget about application, including perhaps the most important application of all, learning how to think. If I could summarize this in one sentence, it would be this: mathematics is not just solving for X, it's also figuring out why. Thank you very much. Super interessante, não é? Então, isso para mostrar que a natureza mostra a consistência da realidade. Aprender a olhar é também aprender a pensar. E por isso mesmo pode ser inspirar a própria existência, a própria vida, quando a gente se conecta com a realidade, que é uma realidade ordenada, uma realidade que é bela, que é fascinante, que é maravilhosa, mas que não só está fora de nós, como também pode ser produzida a partir de nós. E por isso, beleza e ordem, que diferença faz na nossa vida? Não é algo simplesmente para ser admirado, embora isso já seja o primeiro passo, aprender a admirar. Beleza, ordem e lógica, né? Um outro aspecto da filosofia. E aí um pensamento também de Santo Tomás. Lógica é a arte que dirige o próprio ato da razão. Quer dizer, pela qual o ser humano pode proceder no próprio ato da razão, com ordem, com facilidade e sem erros, né? Eu acho que isso é o propósito de todos nós, né? Conseguir apresentar um raciocínio, né, com ordem, facilidade e sem erros, né? Então, essa é a própria arte, né, de ordenar. Há discursos ordenados, bem apresentados, e outros confusos, né, sobre o qual é difícil extrair ali qual seria a ideia, a conclusão, né? Então, também aqui, na lógica, a arte se conecta com a beleza. Antropologia filosófica. Gente, eu revi o e-book, a apostila de Antropologia Filosófica 1, e o tempo inteiro ali se fala de ordem. É impressionante, né? Impressionante. Me deu o trabalho de olhar e vi, meu Deus, né? Super presente. E a grande pergunta da antropologia filosófica: como se manifesta a nossa capacidade de captar e de compreender a ordem? Os conceitos contêm em si a totalidade harmônica das relações que compõem determinado ente, isto é, a sua ordo. Então, é da própria essência, né, de captar, conhecer, conceituar, perceber essa harmonia interna na realidade, que nos permite conhecê-las e denominá-las. Ética, nem se fale, é ordem o tempo todo, só que aqui é uma ordem ainda mais importante. E eu achei, sim, genial essa colocação do professor Fred.
Vejam só, tanto Aristóteles como Tomás dizem que a ação é boa se o desejo está inserido na ordem da razão e na ordem do amor, através das virtudes. Olha que papel sensacional das virtudes. Né? Inserir, né, o desejo na ordem da razão e na ordem do amor. Isso é bastante desafiador. E eu adoro essa citação, sempre que eu tenho oportunidade eu a cito, é uma citação da República, de Platão. A virtude será uma espécie de saúde, beleza e bem-estar da alma. Então, ainda dentro dessa linha da ética, e aqui conectando um pouco com a teoria do conhecimento, eu gosto de pensar, começando pelos sentidos externos e depois vamos para os sentidos internos, perceber a realidade através dessas coordenadas de espaço e de tempo. Todos nós ocupamos um lugar no espaço e a nossa vida é uma narrativa. Ela tem um princípio, uma continuidade e terá um fim. Então, como é que a gente capta a realidade imediatamente? Através dos sentidos externos. E é interessante perceber como a sua inteligibilidade ela vai num crescendo aqui de baixo para cima, de acordo com até a nossa disposição corporal. O tato, ele alcança a realidade conectando-se diretamente com ela. Né? Está, eu diria, nas nossas mãos, mas em todo o nosso corpo. O paladar já tem uma conexão maior, porque não é só o tato. A gente percebe algo mais, né? Também o sabor. Subindo um pouquinho, temos o olfato, que já não tem essa conexão imediata, direta, como é necessário ter o paladar. Então, ele já é um pouquinho mais abstrato. Se chegamos aos nossos ouvidos, a gente já capta muito mais e muito mais longe. E se a gente abarca, então, o sentido da visão, ele é muito mais abrangente. Então, Aristóteles dizia que não há nada na nossa inteligência que não haja antes passado pelos nossos sentidos. Ou seja, nós nos conectamos, nós advertimos o cosmos através também dos nossos sentidos. Mas não só os sentidos externos. A gente tem, além do mundo da sensação, o mundo da percepção. E a gente tem a imaginação. A gente projeta, né, imagina, forma imagens a partir daquilo que a gente percebe. Né? E mais, a gente tem a estimativa, né, meio que pondera, né, a realidade. Então, nos dá, digamos assim, uma compreensão mais profunda, né, da realidade à nossa volta. E a memória, né, que armazena. Né? Mas, claro, tudo isso não é que esteja desconectado do nosso mundo intelectual e moral. Essa é apenas, digamos assim, a porta de entrada. Tudo isso está junto e misturado. Né? Há em nosso ser uma unidade. Então, quando a gente pensa na ética, né, e na própria natureza humana, ou seja, as operações, né, típicas da natureza humana que nos distingue, né, de outras espécies vegetais e animais, que também têm, em algum grau, a sensibilidade, não só a sensação, mas também a percepção, também a memória, também a cogitativa, né, num nível mais instintivo, poderíamos chamar assim, mas elevamos, né, essa nossa capacidade de sentir e de perceber ao nível da abstração. Separamos aquilo que há de concreto, individual e singular e formamos ideias, conceitos e, a partir daí, juízos e raciocínios. Então, é uma compreensão intelectual que nos permite ter a deliberação. A gente percebe e decide. Né? Temos um mundo intelectual e moral. E tudo isso junto e misturado com as nossas tendências, apetites, né? Aquilo que já Platão denominava o apetite irascível, o apetite concupiscível, inclinações da nossa natureza, né? Que acompanham, precedem e também
surgem também a posteriori da realização de determinados atos, né? Então, é como se as nossas ações, né, elas tivessem, digamos, um percurso aqui, obviamente, meramente esquemático, porque, repito, isso aqui é uma unidade, não é que nós tenhamos uma parte sensível de percepção intelectual e moral, não, é tudo uma coisa só, há uma unidade, né, na pessoa humana, por isso, né, abaixo dessa linha pontilhada, aquilo que é mais corpóreo, acima o que é mais espiritual, intelectual e moral. E sobre isso a gente poderia ficar aqui falando muito, né? Não é muito o caso agora, mas apenas para ilustrar, né? Aristóteles vai situar as virtudes cardeais mais ou menos a partir desse esquema. A virtude da prudência inere na inteligência, a virtude da justiça inere na vontade, a virtude da fortaleza inere no apetite irascível, a virtude da temperança inere no apetite concupiscível. E como é que a gente decide o que é melhor em cada circunstância, em cada momento? Aristóteles vai sempre colocar a ideia do telos, depende, do fim. Então, por exemplo, nesse momento aqui e agora, é melhor a gente não comer. Por quê? Porque há uma indicação que há animaizinhos aqui, né, na planta baixa, que o cheiro, né, os afeta. Então, é melhor não comer. Em outras circunstâncias, não haveria nenhum problema. Essa sala está disposta desse modo porque ela está sendo utilizada por uma função didática. Se nós fôssemos fazer aqui um baile, estaria péssima essa disposição. Teríamos que arrastar todas as... Não é possível nesse momento, mas, enfim, teríamos que colocar todas as cadeiras, né, próximas às paredes, criar um espaço. Por quê? Porque depende do fim. O que é melhor depende do fim. E, por isso, eu acho tão interessante a ideia que eu, pelo menos, leio em Aristóteles. Não sei se eu estou fazendo uma leitura um pouquinho pessoal demais, né? Mas eu penso que, em Aristóteles, o nosso problema não é escolher entre o bem e o mal. O problema das nossas decisões, o bem ou o mal. Porque, segundo Aristóteles, a nossa natureza, ela tende ao bem. A gente está inclinado ao bem, sempre a gente quer o bem. Assim como as plantas se orientam para o sol, nós nos orientamos para o bem. Mas qual que é o dilema humano? É escolher entre o bem e o melhor. E, para isso, eu preciso pensar, eu preciso ter a ideia de fim. É o fim que vai me permitir ordenar. E, por isso, os bens eles são hierarquizados. Não são indiferentes as escolhas. É melhor comer ou não comer? Ah, tanto faz. Depende. Vamos hierarquizar aqui quais são os bens em jogo. E aí, dependendo dessa hierarquia racional, eu escolho a ação melhor, que vai trazer mais bem-estar, mais saúde. Então, se uma pessoa, por exemplo, se vicia e, por exemplo, comete excessos em relação ao álcool, claro que ela busca um bem, um prazer, uma satisfação, que é bom, é gostoso. Porém, esse bem é um bem que, no seu conjunto, olhando para a ordenação daqui a 2 horas ou daqui a anos, esse bem, na verdade, ele vai corromper a minha própria possibilidade de escolha. Eu me torno menos livre. E aí, então, ele vai distinguir o que é. Ele não, quem distingue isso muito bem é Santo Agostinho, né? O que é o livre-arbítrio, entendido como uma pura capacidade de escolha. Eu posso ser super viciado e tenho meu livre-arbítrio. Quero continuar me viciando. Mas eu não tenho liberdade. Por quê? Porque eu não sou capaz de não consumir aquele álcool. Eu não tenho liberdade. Eu tenho livre-arbítrio, mas liberdade, ou seja, capacidade de me autodeterminar a um bem, eu não tenho, porque eu não posso agir de forma diversa. O agente não tem o domínio dos próprios atos. Por isso, também Platão, já na República, fala da gente ser escravo, né, dos próprios apetites. Ou seja, perdemos aqui o nosso mundo intelectual e moral, de tal modo até que certas pessoas se tornam inimputáveis, ou seja, até irresponsáveis, não se pode responsabilizar, como uma criança. Por quê? Porque não tem o domínio sobre os próprios atos. Não houve aquela maturidade. Né? Então, as ações são viciosas porque falta ordem. E o que isso se torna? Feio, desagradável, deselegante. Ou, quando não, arbitrário. Então, é um subjetivismo que é entendido como algo arbitrário, um poder que não tem
ordenação, que não tem razão, que não tem vínculo nem sequer com a vontade, é um puro impulso. Então, uma redução enorme a toda essa capacidade, né, que a gente apresentava antes de perceber a realidade, admirá-la. E com esse poder que nós temos, que é a nossa liberdade, que é inerente ao nosso conhecimento, né, aquilo que Aristóteles também brilhantemente chamava o intelecto agente, ele está ali em ato, agindo, percebendo, né? E nós advertimos o cosmos, né? E aí nós alcançamos as pessoas e nós podemos agir com sabedoria, né? A partir dessa conexão com o real, né? Então é toda uma, digamos assim, um projeto existencial, né? Por isso a ética das virtudes, né? Que transforma a vida numa grande aventura cheia de liberdade, mas compreendendo que a liberdade não é a mesma coisa que onipotência. São noções distintas. Liberdade é uma propriedade, vamos chamar assim, nesse primeiro nível ainda, né, do ser pessoal. Né? As pessoas são livres, né? Os entes que não são livres ou racionais não detêm a liberdade, eles estão meio que orientados por instintos sem essa possibilidade de ultrapassar o mundo exclusivamente material. Então, nós temos esse poder, mas não somos onipotentes. Por quê? Porque a natureza nos foi dada. Não fui eu que me dei a própria existência. Então, eu não sou onipotente. Não é que do nada eu faço alguma coisa. Não, algo que eu recebi. Só que disso que me é recebido, eu posso acrescentar. E mais, né? Como eu sou livre, gente, eu sempre tenho uma novidade. Qualquer pessoa humana traz uma novidade para o mundo. Ela é única, irrepetível, insubstituível, inigualável, incomparável. Cada um é único, impressionante isso. Esse é o poder da liberdade, porém, não é onipotência. Onipotência é outra ideia. Então, quando a gente entra no império do arbítrio, a gente meio que confunde a liberdade com a onipotência. Então, a gente reinventa tudo, né, segundo a minha percepção, porém, a sua percepção não necessariamente está compatível com o mundo real. Por isso mesmo, né, se diz às vezes popularmente que a natureza se vinga. Por quê? Porque ela tem as suas próprias orientações que são anteriores a nós, e eu diria também superiores, né? Porque elas estão aí para nós admirarmos. Então está aí a sequência de Fibonacci, né? Que não me deixa mentir. Né? Então, dito isso, apenas ressaltando essa conexão profunda, né? Entre a ordem, a beleza e a ética, e a conduta humana, né? Que pode ser mais bela, mais nobre, mais rica, mais livre ou menos. E, já aqui chegando para o fim, antes da nossa surpresa, como é que se capta a beleza hoje? Então, eu coloquei aqui a imagem do ator que fez o Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, né? Porque é o máximo valor, né, gente? Tudo que a gente quer é ser linda, maravilhosa, magra, eternamente jovem, né? Parece assim que quando se fala de estética, a gente está na cosmética. Então, fala estética filosófica, o que será isso? Né? Porque estética para a gente é outra coisa, né? na linguagem comum. Por quê? Porque essa aspiração, né, a uma aparência, né, ela é tão, digamos assim, tão presente na nossa cultura e, ao mesmo tempo, igualmente presente a negação da realidade. Se nega a realidade. Não, tudo é lindo, é aquilo que eu acho que é lindo, e eu determino. Não tem conexão com o real. Como assim? E o que isso acarreta? E por que a gente vive também num mundo tão confuso, tão carente de beleza e, ao mesmo tempo, tão familiarizado com o grotesco, com o violento, com o antiético, né, com o vulgar, com o obsceno? Parece quase uma contradição, né? Porque a gente anseia pela beleza, quer trazer a beleza para a nossa vida, parece que é a coisa mais inacessível do mundo, né, para as estrelas, e aí todas as mulheres pobrezinhas ficam lá, ou os rapazes também, né, se identificando com aqueles modelos, assim, um tanto quanto plastificados, mas buscando ali, talvez, né, um anseio por felicidade, por sabedoria, né, por uma existência plena, né, mas, ao mesmo tempo, negando a realidade, às vezes, a própria realidade do ser, do seu próprio ser. Então, como é que se deu esse processo de retração e como que a gente pode recuperá-lo?
Ou seja, que diferença faz na nossa vida, né? A beleza e a ordem, que é a grande pergunta antropológica, mas que tem essas raízes metafísicas, ancoradas na natureza, na ética. Então, eu aqui até citei essa frase esse texto do Retrato de Dorian Gray, porque eu acho ele muito sugestivo, né? Expressa muito bem os dilemas, me parece, do contexto contemporâneo, né? Pensando que essa obra é do final do século XIX, eu acho que anuncia o século XX e XXI. Que triste é isso, murmurou Dorian Gray, com os olhos ainda fixos em seu retrato. Eu me farei velho, e feio, e horroroso, mas este quadro permanecerá sempre jovem. Jamais será mais velho do que este concreto dia de junho. Quem me dera fosse o contrário, quem me dera fosse eu, eternamente jovem, e o quadro se fizesse velho. Por isso eu daria tudo. Sim, não há nada no mundo que eu não daria por isso. Daria minha alma por isso. Forte, né? É um romance gótico, mas eu recomendo a leitura. Realmente há muito de filosofia aí. Né? Daria tudo por isso, né? Quantas pessoas talvez pudessem, talvez na prática, estar pronunciando exatamente essa ideia, que colocam na conduta, mas só que, ao mesmo tempo, isso nega a realidade da alma. Então, isso acaba tendo, naturalmente, um final desastroso. Não darei spoiler. E aqui, o que diz o professor Henrique Elfro, sempre sábio. A arte feísta de vários setores da atualidade manifesta um ódio à própria realidade, geralmente enraizado num ódio a si mesmo, à própria vida, a Deus. E isso resulta num ódio ao belo, ou seja, relação de amor e ódio. Né? Uma confusão, né? É algo até patético, grotesco, né? Totalmente irracional, zero racionalidade. E eu diria que esse é o grande drama, né, me arrisco a dizer, da filosofia moderna e contemporânea, em algumas das suas vertentes, que são ou reduzir o homem à sua razão, tudo é racionalismo, e a realidade tem que caber dentro dos meus esquemas mentais, senão não é cognoscível. O que não cabe no meu esquema foge à minha compreensão racional, e se não está dentro do âmbito da minha compreensão racional, não é real, porque tudo que é real é racional, que é racional é real, logo o homem virou a sua razão. E ela é limitada, não somos onipotentes, não nos demos a própria existência. Ou tudo se resume, então, à vontade, reduzida às vezes ao impulso, ao desejo, à inclinação. E isso se torna onipotência. E quem não está de acordo com os meus impulsos, os meus desejos, a minha vontade, né? Vamos que vamos. Violência, o triunfo da violência e do poder. Então a gente vive nesse mundo um pouquinho esquizofrênico. E se perdeu a conexão com a realidade, por consequência com a ordem e, finalmente, com a própria beleza, apesar de ser algo tão profundo e tão, digamos assim, desejado, né, no nosso mais íntimo. Aquilo que está, como dizia Santo Agostinho, superior a mim, anterior a mim, dentro de mim. Então, para ilustrar isso, o que nós apresentamos até agora? Que existem muitas questões sistemáticas vinculadas ao tema da beleza. Questões metafísicas, beleza e objetividade, o próprio caráter transcendental da beleza, aspectos gnosiológicos, ou seja, ligados à teoria do conhecimento. Uma coisa é o conhecer o belo, outra coisa é a reação subjetiva, o agrado, o gosto, o próprio fenômeno da moda, que é um fenômeno cultural, está relacionado com o nosso tema, aspectos antropológicos, aspectos éticos, o valor formativo da experiência estética, isso aqui abriria um campo imenso, né? Como a familiaridade com a natureza, com a beleza, com a boa música, né? com as belas artes, a gente poderia dizer de modo geral, como isso eleva. Só que isso não é só assunto para museu, isso é assunto para o cotidiano. Porque a gente pode comer de uma forma ou de outra, a gente pode beber de uma forma ou de outra, eu posso manter a minha gaveta de uma forma ou de outra,
Eu posso trazer ordem e beleza para o meu universo real, contíguo, imediato, próximo. E isso faz toda a diferença. Então, isso é uma tarefa. Quer dizer, contemplar a beleza também nos desafia a produzir a beleza. Por quê? Porque nós somos livres. Nós podemos contribuir para a ordem do universo, trazer a nossa novidade para o mundo, ou, pelo contrário, sermos absolutamente orientados pela desordem, que também é uma possibilidade. A nossa natureza é assim maravilhosa. Então, existe essa relação, né, entre a beleza e a bondade, e entre a arte e a beleza, também isso aqui abriria um outro universo de questões. Então, resumindo já e fechando, aspectos metafísicos, né? Quais seriam aquelas notas, características, propriedades distintivas daquilo que nós reputamos como belo, diz que nós vemos aí na natureza? Eu amei aquela ideia. A natureza ela é estética e funcional, né? Como apresentou o nosso matemático, né? A sequência de Fibonacci. Primeira característica, a harmonia, que nada mais é do que a proporção e a ordem, que é reproduzida pelos grandes artistas, pelas grandes obras arquitetônicas que nós conhecemos, a Mona Lisa, se a gente quiser, né? Na Antiguidade Clássica, é tudo que a gente vê, harmonia e proporção. Integridade ou acabamento significa dizer que as coisas mal acabadas não são belas. Qualquer pessoa que faça uma reforma no seu apartamento tem essa experiência de serviço mal acabado e, portanto, a gente condena, não quero, né? Enfim, o acabamento faz toda a diferença em relação a muitos produtos, né? Nesse diga ao mercado, por exemplo, têxtil, o que é uma roupa bem acabada, uma roupa que não está bem acabada. E, finalmente, a característica que eu mais amo, que é a claridade, luminosidade ou esplendor, que é o poder daquilo que é belo evocar algo que está além da própria forma, além de si mesmo. A beleza tem esse enorme poder de evocação que, magistralmente, Platão nos traz, né? Ela te remete a outra coisa. Por isso que, às vezes, pessoas até, entre aspas, muito bonitas, né? Bem proporcionadas, né? Aí perfeitamente adequadas à proporção áurea, sequência de Fibonacci, tudo nela está perfeito e harmonioso, não tem carisma, não atrai. Uma coisa meio, tipo, boneca. Me refiro aqui a uma figura feminina, mas também vale igualmente para a figura masculina ou para o que a gente quiser, né? E existe uma beleza que é específica do mundo humano. Também tem isso. O ser pessoal ele tem um poder, assim, é tão impressionante esse poder de criar, né? Que nós, seres pessoais, temos, né? Que nós temos, digamos assim, um brilho muito particular. Que a gente pode encontrar uma beleza maravilhosa, mesmo em pessoas não tão proporcionadas, não tão, sei lá, né? Perfeitas, né? Sobre critérios formais. Né? E, no entanto, pessoas que iluminam, pessoas que inspiram maravilhosamente, né? O que é isso, né? Esse poder, né, de evocação que tem a beleza, a luminosidade. Isso a gente vê, por exemplo, nas catedrais góticas, né? Toda a estética da luz está ali presente. Enfim, isso aqui também daria muito assunto. E, finalmente, o que há de subjetivo e de objetivo na beleza. Então, eu quis ressaltar aqui nesta primeira parte que o subjetivo é o juízo, é a formulação que a gente faz, a valoração. E cada um de nós terá os seus gostos, as suas valorações estéticas, e isso, exatamente por sermos todos seres únicos, irrepetíveis, inigualáveis, temos, né, a nossa forma de perceber o mundo. Porém, o mundo está aí. Então, subjetivo não é a mesma coisa que arbitrário, porque existe algo na realidade que nos dá a razão da beleza. Né? Quer dizer, essa é a pergunta metafísica. Por que realidades à nossa volta são belas em si? Né? O que há de objetivo aí? Será que é tudo puramente subjetivo e arbitrário? Porque, é claro, o agrado é subjetivo, é evidente. Mas a realidade em si é ordenada e é bela. Então, para isso, eu trouxe aqui 2 colegas. Eu tenho a felicidade de ter aqui hoje 3 alunos, tá? O Gustavo, o Lucas e
Danilo, que na verdade são alunos, mas também mestres, gente. Eu estou aprendendo pra caramba no nosso grupo de estética, a nossa pesquisa. E aí eu queria então que o Danilo expressasse um pouquinho sobre isso, né, a objetividade, a subjetividade, e depois o Lucas, que a gente tem o privilégio, né, de ter aí conosco. Hoje está aqui a mãe dele, a Dani, orgulho para todos nós, né? E que também, como ele explora muito Platão, eu acho que ele pode trazer também para nós ideias muito interessantes sobre o objetivo e o subjetivo, e vamos entender por quê. Obrigada. Basicamente, o que acontece é que, observando o fenômeno musical e observando todo o aprendizado que eu acabei armazenando nesse tempo de curso na filosofia, eu percebi que existe assim, uma enorme relação de exemplificar, né, teorizar, mas também trazer aspectos práticos, principalmente desse tema em que a professora acabou de indexar, que é a questão da subjetividade e da objetividade, né? Eu percebo que, assim, dentro da modernidade, eu, como guitarrista, acabei tendo uma formação completamente com viés mais moderno. Eu tive uma compreensão da música dentro de uma ótica já que dividia muito essa questão do subjetivo e do objetivo. Eu tenho vários amigos, inclusive, que entendem a música como um ato completamente impulsivo, uma questão completamente de uma inspiração que venha. E tenho amigos que acabaram se aprofundando no estudo técnico da música e hoje defendem a música como algo puramente numérico e matemático, né? E conversando e se reunindo nos grupos semanais, a gente chegou a uma conclusão de que, na verdade, esses dois pontos, tanto o objetivo quanto o subjetivo, eles acabam se dando juntos, né? A gente não tem essa... A gente pode separar para teorizar o assunto, mas tratando-se de realidade, essas coisas elas se dão juntas, né? E para a gente poder mostrar isso dentro do fenômeno musical, a minha intenção foi dar uma pincelada básica, não vai dar para a gente entrar numa aula de música aqui, teoria musical, nada disso. Mas a ideia é explicar basicamente os elementos que compõem a música, né? E dentro dessa explicação, creio eu que vocês já vão começar a perceber essa transição que a gente tem entre a ideia do subjetivo e do objetivo, tá? Já vamos chegar nele, já. Então, basicamente, na maior parte dos manuais de teoria musical, é elencado que os elementos da música são 3, né? Ritmo, harmonia e melodia. Eu considero que há um 4º elemento, a gente vai falar um pouco adiante disso, que é tratado como uma propriedade do som, mas que eu acabo, de alguma forma, vendo ele como um elemento que integra esses outros 3. A minha intenção vai ser, então, falar um pouquinho do ritmo, um pouco da harmonia, da melodia e trazer alguns exemplos. E aí, bom, prometo que não vou tocar em volume muito alto, para não acordar os animaizinhos lá embaixo, mas basicamente para a gente poder ter uma noção disso mais experimental. Em relação ao ritmo, acho que é muito importante colocar que o ritmo de todos os elementos musicais é o mais corpóreo, de alguma forma, tá? Existe ritmo em tudo o que a gente percebe no mundo externo, praticamente. Desde o nosso próprio batimento cardíaco, que inclusive quando não está com o seu ritmo perfeito, é sintomaticamente colocado como um nível de anormalidade no funcionamento biológico. E o ritmo, ele de alguma forma, ele também faz com que nós possamos ordenar a forma que nós falamos, nos comunicamos. Acho que todos vocês já tiveram a experiência, por exemplo, de dialogar com uma pessoa que não respira para falar, o quanto que isso, por exemplo, acaba sufocando nós mesmos, né, de alguma forma. E aquelas pessoas que são demasiadamente vagarosas para falar e que daqui a pouco a gente está bocejando e a gente perde até o cerne do assunto. Ou seja, há uma demasia ou uma ausência de ritmo também dentro dessa capacidade nossa de diálogo. É muito comum, se vocês recordarem, por exemplo, em filmes de guerra, principalmente, que mostram, por exemplo, aqueles exércitos antigos, a presença de tambores, por exemplo, dentro do campo de batalha. Né? E o quanto que isso, de alguma forma, mantém determinado estado de espírito para que esses guerreiros eles cumpram a função deles em campo de batalha. Ou seja, além de ser uma questão de sentir o ritmo, mas há algo de físico, de fato, que modifica a nossa ordem.
É muito comum, na modernidade, a gente pegar, por exemplo, os eventos, as raves, né, que são aqueles festivais ao céu aberto, com aquela potência absurda de som. E a gente percebe claramente, eu já estive em vários festivais, e eu posso dizer isso por experiência própria, que mesmo que você não goste da música que está sendo tocada, aquilo te altera de alguma forma. Você começa a respirar diferente, seu batimento é alterado, e principalmente nessas músicas onde há essa demasia de potência de som, há um elemento sobrecarregado no grave e na parte rítmica, né? Então, de fato, de todos os elementos, o ritmo é o que a gente mais sente no nosso dia a dia, ele nos atinge diretamente, né? O fato é que o ritmo ele está presente também nos outros demais elementos que eu vou agora colocar em questão, né? Quando a gente fala de harmonia, por exemplo, a harmonia é uma palavra que assim vai ganhar inúmeras terminações ao decorrer, principalmente da história filosófica. Hugo de São Vítor, por exemplo, vai dar uma noção de harmonia tanto na prática instrumental quanto na relação corpo e alma. Ele vai chamar isso de música humana, inclusive. E ele vai também trazer aquela relação, aquele conceito pitagórico da espécie de harmonia que há, ou seja, a relação que há entre os corpos celestes e nós, inclusive, né? Que vai dar origem ao tal termo harmonia das esferas ou música das esferas, né? A primeira coisa que eu acho que é interessante pensar é que a harmonia ela estabelece relação com algo, né? Então, é importante pensar que só há harmonia quando a gente tem algo simultâneo se comunicando, né? E dentro da música a gente vai ver isso através do som dos acordes, que já eu vou pegar e vou demonstrar. Mas que essa harmonia, de alguma forma, ela tem também uma duração, ela tem uma forma de acontecer. E, de alguma forma, então, há um elemento rítmico também dentro da própria harmonia, tá? Então, é muito importante colocar que, quando a gente separa ritmo, harmonia e melodia, a gente está separando em tópicos para uma compreensão, mas que, na realidade, eles se dão entrelaçados, né? Uma melodia, por exemplo, um canto, uma melodia de voz, onde a gente articula ali um melisma vocal, ele também é temporalizado, ele também tem uma forma para acontecer e também é uma relação de notas, agora num plano horizontal, ao invés de vertical, como num acorde. E isso também se dá através de um ritmo, né? Imagina uma música aqui que tivesse uma única nota e ficasse permanentemente, né? Que tipo de relação, que tipo de sentido ela apontaria? Então, essa relação de movimento acaba sendo necessária dentro do fenômeno musical. Eu vou pegar o violão e eu vou mostrar um pouquinho da interação do ritmo, da harmonia e da melodia e ver como que as coisas se dão, na verdade, ao mesmo tempo, ok? Vamos ver se está afinado. Esse aqui é o momento dos efeitos sonoros no microfone, né? Os barulhinhos. Acho que essa está mais fácil, né? Vou pegar essa daqui. Bom, então, basicamente, vamos entender que, tendo um dos elementos em vista, vou começar falando um pouquinho do ritmo, já é possível, de alguma forma, que a música nos comunique algo, tá? E aí eu trago também um outro ponto, que a música, ela é um tipo de linguagem. Acho que isso é um fato, né? A partir do momento que ela tem um sentido, ela comunica algo. Se ela comunica algo, né, se ela carrega algum tipo de informação, então há ali um aspecto de linguagem. Essa linguagem pode se dar só pelo aspecto rítmico. Então, por exemplo, se eu fizer isso daqui e parar, isso não tem um sentido muito claro. Mas se eu fizer isso daqui, ó, parece que eu criei uma espécie de proposição já, né? Não tem nenhum elemento harmônico aqui de fato, mas me parece que há uma divisão de movimentos e parece que eu estou escrevendo uma mensagem horizontal e de alguma forma isso daqui pode ser entendido também
sob um aspecto melódico. Então perceba que foi uma estrutura rítmica, mas há dentro disso algo de melódico. Então veja, os elementos, eles na verdade estão coexistindo ao mesmo tempo, né? Quando eu escuto isso daqui, por exemplo. Acho que está claro que eu acabei de tocar o trecho, né? Parece que eu direcionei o início do que eu acabei de fazer, eu acabei de dar uma finalização para isso, e a mensagem foi entregue. Se eu fizesse isso daqui para vocês, por exemplo. Parece que precisa acontecer alguma coisa, não é isso? O fato dela comunicar algo traz também uma outra questão. Há uma intencionalidade por trás. Então, quando a gente pega a filosofia clássica, está muito claro para Platão e Aristóteles que a música ela tem uma finalidade moral. Por quê? Porque se tem uma intencionalidade nisso que eu estou fazendo, se há um movimento, esse movimento está intencionado, ele tem um telos, ele tem uma finalidade, ele quer dizer alguma coisa. E isso que ele quer dizer, de alguma forma, nos inclina a fazer determinadas coisas, né? E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que isso não é dado de forma totalmente subjetiva. Essa intenção, ela, de fato, ela foi medida, ela tem um aspecto matemático por trás, a música é uma ciência matemática antes de qualquer coisa, e que se ela tem valores exatos, há um nível de certeza sobre como eu dirijo determinadas intenções. Ela não é simplesmente algo que eu senti e que eu entendi de um jeito e vocês vão entender de outro. Não, a gente tem diferenças de percepções aqui, todo mundo tem níveis de audição diferentes. Mas há um critério que tem que ser comum, há um conceito universal por trás de tudo isso, do qual a gente não pode desprezar, né? Então, vou mostrar aqui um exemplo que eu acho muitíssimo interessante. Eu mostro isso aqui geralmente para os meus alunos que estão entrando no campo da criação e da improvisação, que todo mundo conhece aquela escala de 7 notas, a escala de Dó, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e que essa escala, né, quando ela é contada a partir de Dó, ela assume um papel, mas conforme ela vai tomando outras ordenações, ela vai criando caminhos e intenções diferentes. Então, olha que interessante isso aqui, né? Quando eu toco Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, na sua ordem. Se eu fizer melodias, então, em cima desse contexto, parece que a conversa ela tem uma espécie de direcionamento a buscar aquilo que gerou ela. No caso, a nota Dó foi a primeira nota, e para a nota Dó parece que eu me dirijo. E isso cria uma espécie de sentido, um modo de ver a escala. Se eu pego a mesma escala de Dó e penso sobre uma outra perspectiva, né, então eu vou pegar aqui agora a nota Ré, que é a segunda nota da escala, e eu vou desenhar um caminho onde o Ré passa a ser o protagonista dentre essas 7 notas. Eu vou mudar a forma de ver. Então, vocês estavam olhando o Dó como ponto de partida e ponto de chegada. Agora vocês vão contemplar o Ré como ponto de partida e ponto de chegada, né? Perceba que sonoramente isso vai mudar completamente a situação. É a mesma escala, são as mesmas 7 notas. Eu mudei a intenção, eu mudei a forma de tomar ela como princípio e fim, eu mudei o telos, né? Uma coisa que, quando eu li a República de Platão, para mim, assim, os olhos brilharam naquela hora, porque nenhum professor de música conseguiu me explicar isso, a hora que eu me deparei com aquilo,
que quando Platão está falando da educação, ele fala dos modos da educação. Eu falei, opa, esses modos que Platão está falando convergem com esses modos da escala. Ou seja, cada modo não carrega apenas uma fórmula matemática, carrega um sentido, uma intenção, carrega uma forma de eu perceber aqueles elementos que estão em questão. Então ele me leva para uma finalidade diferente. Se eu tiver que fazer uma música com um aspecto mais fechado, melancólico, por exemplo, a escala de dó ela pode me atender? Olha, se sairmos de lá, olha como fica. Perceba, aquilo que a gente está ouvindo não existe. Já é outra realidade, mas são as mesmas notas, né? Então o fato é, isso se dá de forma puramente subjetiva? Não. Há um aspecto objetivo dentro da música. Os elementos eles estão ordenados para, de alguma forma, fazer com que a gente consiga situar aonde essas coisas vão se dando, mas o fato é que na experiência real eles se dão simultaneamente. Tá? Então, a harmonia e melodia, nós consideramos os dois elementos menos corpóreos da música, porque eles começam a não só afetar a estrutura física do nosso corpo, mas eles, de alguma forma, começam a causar sensações internas. Os sentimentos que a gente acaba criando diante de uma música estão muito mais relacionados à questão da harmonia. E a melodia, além de mexer com a questão emocional, ela também mexe com a questão da memória. Né? Então é muito comum que para a gente lembrar de uma música e explicar para um amigo numa conversa que a gente tente cantar um pedaço da melodia. É muito difícil alguém tentar representar uma harmonia, né? Olha, lembra disso aqui? Fazer isso sem instrumento. Não dá, né? Mas a melodia, ela é intuitiva, ela é fácil. E uma coisa que eu acho que é incrível parar para pensar é que tudo isso pode ser sentido por uma pessoa leiga que nunca estudou música na vida. O fato é que quando ela escuta, talvez pela ausência desse conhecimento teórico, talvez ela não consiga dar nomes claros a essas coisas. E talvez por não conseguir dar nomes claros, talvez ela dê basicamente uma capa de que ela sentiu aquilo e a forma como ela sente é una, e de fato é mesmo, mas e talvez isso leve ela a um caminho de explicações puramente arbitrárias a respeito daquele fenômeno. Mas o fato é que existe por trás disso uma estrutura matemática. Eu achei até engraçado nesse vídeo do Fibonacci, professora, porque a hora que começam a dar certo os números, a gente tem uma espécie de deleite na razão. Né? E me parece que é isso que está por trás, de alguma forma, também, das estruturas musicais. Quando a gente começa a ver que a música está realizando o percurso que a gente está alimentando ali dentro, parece que a gente começa a sentir um negócio ali, e você fala, não, puta, essa música é muito boa. Por quê? Porque ela está, de alguma forma, sendo compatível com essa finalidade que você já conseguiu entender que ela está carregando dentro de si. Quando a gente contradiz isso, assim, de forma brusca, a gente cria um espanto, né? Vão ter determinados compositores que vão justamente partir para esse lado, vão tentar desconstruir essa experiência, vão falar que isso faz parte de um único sistema, mas eu vejo que, independente de qualquer sistema, a questão da beleza que está dentro da música, ela não pode ser totalizada e explicada dentro de um desses sistemas, quaisquer que sejam. Existem coisas que estão para fora disso. E que quando a gente começa a pegar uma experiência artística, que seja uma escultura, uma música, é muito difícil que a gente consiga resumir isso, né? E botar dentro de uma caixinha sistemática, né? Então é isso. Sua vez agora. Vamos lá. Se vocês não se incomodarem, eu prefiro fazer sentado, que daí, que nem o Danilo tinha dito, eu não perco o fôlego, que eu acho que sempre que eu tô de pé... Sempre que eu tô de pé e tento explicar alguma coisa, eu acabo perdendo fôlego no meio do caminho.
E é até bom porque daí eu consigo colar um pouquinho aqui nas notas que eu fiz, aqui no celular fica mais perto, não? Mas, primeiramente, bom dia a todos. E eu gostaria de agradecer a professora pela oportunidade, por me ceder esse espaço para falar um pouco da minha pesquisa de filosofia. E também aproveitar para elogiar o Danilo, a apresentação foi ótima, a apresentação de violão, então, pô, você me deixou aqui um pouco em saia justa, porque você trouxe um violão, apresentou música, e agora eu vou só falar aqui, talvez não seja tão interessante quanto... Não vou cantar não, pô, pelo amor de Deus, senão todo mundo vai embora. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de me apresentar, porque eu acho que isso já vai contextualizar um pouco a minha fala. Meu nome é Lucas Belo, eu sou mestrando em filosofia na PUC São Paulo. Meu tema de pesquisa é o amor e a beleza num filósofo neoplatônico chamado Plotino. Então está em bastante diálogo com o que eu vou apresentar aqui hoje. E eu também sou graduando na Academia Atlântico e faço parte do grupo de pesquisa de estética com a professora Maria Nazaré, com o Gustavo, com o Danilo e com mais algumas pessoas que, infelizmente, não estão